Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 4. É um texto muito conhecido. E quero ler apenas um versículo. Filipenses, capítulo 4. Versículo 11. Diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui nós temos o versículo que vai nos dar a referência, né, para a gente meditar hoje à tarde sobre descontentamento, né? Falaram assim, fale sobre o descontentamento feminino, né? E se você quer combater o descontentamento feminino, dê um cartão de crédito para ela, sem limites, e solta ela no shopping center, que aí ela vai ficar contente, né? Uma alegria constante, né? Mas esse é um assunto muito importante, porque quando a gente fala de descontentamento, essa palavra ela não expressa bem a condição de como nós nascemos. A Bíblia diz que nós nascemos ingratos e murmuradores. Então, ninguém precisa fazer um curso de descontentamento. Certo? Ninguém precisa fazer um curso. Você está fazendo o quê? Eu vou fazer um curso sobre murmuração. Não. Você já é uma pessoa descontente por natureza. Você é uma pessoa que murmura por natureza. Então, quando a gente estuda esse assunto, e eu tenho um livro, Homens Aconselhando Homens, que tem um capítulo inteiro lá sobre o descontentamento masculino. E de lá eu tirei algumas ideias para a gente poder trabalhar aqui. Tá certo? Então, a primeira coisa, a Bíblia fala, Sêneca, um filósofo, diz que feliz é a pessoa que em quaisquer circunstâncias em que se encontre, sente-se contente. Né? Então, seria a felicidade plena para nós, se nós vivêssemos contentes em toda e qualquer situação ou circunstância. Mas a vida não é assim. Murmurar é o contrário ao contentamento. Por isso que a Bíblia fala que a murmuração é pecado. A murmuração é algo abominável diante de Deus. Quando a gente murmura, a gente está reclamando de tudo. Está reclamando das circunstâncias, e nós, como crentes, quando murmuramos, nós estamos murmurando contra Deus, dizendo que o Senhor não está tratando a gente como deveria tratar. Se você quer dar uma olhadinha nisso, abra a sua Bíblia lá, por favor, em Números, lá no Antigo Testamento, Números, capítulo 11, versículo 1. O povo foi tirado do Egito, foi tirado para o deserto, conduzido pelo deserto. Deus estava levando para uma terra prometida. Né? E veja, capítulo 11, versículo 1. O que diz aí? Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Veja bem, queixou-se o povo de sua sorte, aos ouvidos o quê? Do Senhor. A sorte do povo, aí, o destino do povo, a vida do povo, é que Deus tinha tirado o povo, né, de 400 anos de escravidão, e nesse percurso Deus estava conduzindo esse povo para a terra prometida. E o povo se queixou. Né? Se você for lá para o capítulo 14, né? Versículo 26, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim?
tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem o quê? Contra mim. E aí, se você for continuar isso aí, Deus diz, eu vou fazer com que essa geração caia o quê? No deserto. E a murmuração aqui, ela é contra Deus e ela traz consequências espirituais para esse povo. Então, a murmuração, ela é um pecado, a murmuração é prejudicial ao murmurador, a murmuração é uma doença da alma, a murmuração é uma doença contagiosa e prejudicial à saúde daqueles que a praticam e daqueles que estão o quê? Em volta. Em volta. Então, você morar e conviver com murmuração é uma das piores coisas que você pode experimentar. Agora, a Bíblia diz, e aqui eu queria chamar a atenção de vocês, porque Paulo vai nos dar aqui, nesse texto, que nós precisamos aprender, né? Nós precisamos aprender, nós precisamos nos matricular na escola do contentamento. Porque ele vai dizer no versículo 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, para eu combater o descontentamento, a murmuração, eu tenho que aprender o contentamento. Preste atenção. É mais ou menos assim, você vai deletando o descontentamento, a murmuração, e vai colocando no lugar o que é o contentamento. Tem um livro muito interessante aí que chama assim, O Poder do Hábito. Então, se você tem um hábito de murmurar, você tem um hábito de descontentamento, de se queixar de tudo, você precisa então substituir esse hábito pelo hábito do contentamento e da gratidão. O que significa essa palavra contentamento? Ele diz, aprendi a viver contente. Contente não é um curso de riso, né? Você vai rir de tudo. Né? Porque você pode estar vivendo uma situação difícil e pode estar contente. A palavra contente aí, autarquês no grego, significa autossuficiência. Significa você ter o controle emocional e ter uma satisfação, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias a isso. É um ponto que nós chamaríamos aqui de equilíbrio total das nossas emoções, da nossa mente. Veja que Paulo vai colocar uma expressãozinha, e eu queria que você abrisse lá em 1 Timóteo, capítulo 6, logo aí na frente, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Quando Paulo fala aqui sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre prazeres, e Paulo vai colocar no versículo 6, veja aí, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6, o que ele diz aí? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos o levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Uma das grandes fontes de descontentamento é o possuir ou não ter as coisas o quê? Materiais. A riqueza e a pobreza. Né? E Paulo coloca aqui, se você é uma pessoa que tem o temor de Deus, se você é uma pessoa que é piedosa no sentido de que você tem um relacionamento com Deus, isso se torna uma fonte de lucro acompanhada da piedade. Mas vamos voltar lá para o texto e vamos tirar algumas lições aqui muito interessantes. Primeiro, o que é o contentamento? Segundo, eu queria que você entendesse que o contentamento é uma obra o quê? De Deus. Uma obra de Deus. Certo? Ou seja, você,
nós não podemos, por nós mesmos, gerar em nós contentamento. Nós não podemos. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, aprendi o quê? A viver. Ele aprendeu. Aprendeu, quem foi o professor dele? Deus. Porque certo dia ele estava lá brigando com Deus em oração, porque havia um espinho na carne dele. E Deus disse para ele, Paulo, a minha graça o quê? Te basta. Eu não vou tirar o espinho, mas eu vou aumentar a graça. Ou seja, isso que é o seu incômodo, isso que gera em você esse descontentamento, essa insatisfação, essa angústia, isso não será retirado, mas eu vou derramar sobre você o que? A minha graça. E com a graça de Deus, nós podemos enfrentar toda e qualquer situação, né? Abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios 3, 5. Paulo está falando sobre as nossas lutas. 2 Coríntios 3, 5. O que diz aí? Esse versículo é preciosíssimo. Ele diz assim, o que diz aí? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nossa suficiência vem de Deus. Então, estou vendo as mulheres casadas aqui, né? Você tem um marido difícil. E eu pergunto, qual é o marido que não é difícil? Hein? Aí você diz, não, o meu. Aí a outra diz, quer trocar? Troco sem volta, né? Sem volta. Mas é muito interessante, nos relacionamentos, a gente tem expectativas e que são frustradas. A gente cria projeto, um monte de coisa, né? E é complicadíssimo isso. Aquela história do marido que chega em casa, a esposa está chorando. E o marido pergunta, mas por que você está chorando? Ela disse, nada não. Nada não como? Por que você está chorando? Não tem motivo. Aí o marido sai, liga a televisão, vai tomar banho. Daqui a pouco a mulher continua chorando. E ela volta-se para ele e diz, como você é insensível, você não está vendo que eu estou chorando? Né? Porque a percepção dele, ele não ouviu, que a mulher não chora por acaso. Tem um motivo. Né? Mas a gente, para cumprir o nosso papel, a gente pergunta. A resposta foi objetiva, então a gente aceita aquela resposta para não entrar nos detalhes, né? Nos detalhes. E é igual vocês devem entender que homem tem hora, ele acorda bem, sai de casa sorrindo, volta enfesado. Às vezes dorme alegre, acorda embrutecido. Não é assim? Vocês casados já sabem como é, né? Então, as nossas relações geram desconfortos, e isso pode gerar, de fato, essa questão do descontentamento. Mas eu queria, primeiro, coloca na sua cabeça, só Deus pode, né, pôr alegria e contentamento no nosso coração. Diz o Salmo 4,7. Mais alegria puseste no meu coração do que toda a colheita de trigo. Certo? Então, quem põe contentamento, quem põe alegria no nosso coração, satisfação, é Deus. Segundo, o contentamento, ele é algo que vem de dentro. O contentamento reside no coração. O salmista diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem o que? A minha esperança. Às vezes, as pessoas, elas, por serem educadas, elas suportam certas circunstâncias, certas situações de desconforto, de descontentamento. Mas aí é por uma questão simplesmente de educação. Né? Mas quando a Bíblia fala de
contentamento aqui, aprendi a viver contente. Você aprendeu, não é uma teoria, certo? Não é um curso teórico. É algo que Deus vai gerar no seu coração, na sua alma. E alguém já diz lá no Salmo 112, versículo 7, diz assim, o salmista falando do cristão: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante o quê? No Senhor. Então, a base do contentamento, irmãos, por isso que eu falo, se você pode ler vários livros de autoajuda, de como aprender a viver contente, mas se Deus não produzir isso no seu coração, você não experimentará o verdadeiro o quê? Contentamento. Terceiro lugar, o contentamento é um estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm nenhum poder em afetar a tranquilidade íntima da pessoa. Então preste atenção. O contentamento independe das circunstâncias o quê? Externas. O verdadeiro contentamento. Veja o que é que Paulo diz aí, por favor. Ele vai dizer, no versículo 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. Ou seja, não é a situação que vai determinar o meu contentamento. E ele usa umas coisas extremas, né? Digo isto, não por causa da pobreza. Versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser o quê? Honrado. Tanto em momentos de fartura, como de fome. De abundância, como também de escassez. Então, para você ver aqui que é um equilíbrio interior que só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Porque não adianta a gente querer aqui dar uma de santo, de equilibrado, porque as circunstâncias, elas nos tiram do sério. Abalam, não tem jeito. E além das circunstâncias, tem as pessoas. Não é não? Tem gente que tira a gente do sério. Não tem gente que abala, né? Abala o nosso equilíbrio. E é muito interessante. Mas o que é muito importante nesse versículo aqui, Paulo declara: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se nós não somos contentes por natureza, ou pelo contrário, nós somos descontentes e resmungões, nós precisamos aprender. Aprender. Veja aqui no versículo 12, Paulo diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho o quê? Experiência. Essa palavra é muito importante. Porque há coisas que nós aprendemos quando nós vivenciamos. É pela experiência. Quando a gente não passa pela experiência de ser humilhado e de ser honrado, quando vocês nunca viveu essas situações extremas, você não aprende. Não adianta você fazer um curso, curso de contentamento. 3 passos para viver contente. Antes de responder, conte de 1 até 10. Primeiro passo. Né? Tudo isso é. Então, irmãos, o que eu fico triste na Bíblia é que quando a gente está ficando melhorzinho, a gente morre. A gente já podia nascer experiente, né? Quando você começa a ter o fruto do Espírito Santo, quando você começa a desenvolver certas virtudes, quando você começa a aprender a viver contente, né?
Por exemplo, eu não fui convidado para o seu casamento. Hoje tem uns negócios assim, na igreja, não fui convidado. Eu estou dando graças a Deus se a pessoa não me convidar hoje. Quando tu me convida, eu não fico, não, você me esqueceu, não. Não, graças a Deus. Casamento é uma festa íntima para as famílias, os noivos não têm dinheiro. É besteira gastar dinheiro com festa, começar a vida com dívida. Eu faço apologia para não me convidar. Certo? Você já notou que pega algumas coisas na sua vida que antes você fazia uma questão tremenda e que hoje você vive tranquilamente sem essas coisas, porque você viveu, aprendeu a viver o quê? Contente. Contente. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo que o nosso cafezinho com leite, com pão na chapa e um ovo frito, é melhor do que um jantar chato. É ou não é? Você fica mais contente em casa. Então tem coisas que a gente vai descobrindo. E quanto mais a gente vai experimentando, vivenciando, mais contentamento Deus vai trabalhando na nossa vida. Agora, eu quero deixar com vocês aqui, à luz desse texto, 4 princípios bem práticos, assim, aplicações práticas para a gente viver contente. Você quer viver contente? Seja uma pessoa o quê? Agradecida. Agradeça a Deus por tudo. Quando a gente agradece por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Deus tem nos dado, por aquilo que Deus não nos deu, isso vai criando em nós esse sentimento de dependência, de contentamento. Né? Por isso que a Bíblia fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E vocês, mulheres, que gostam de tudo arrumado, tudo perfeito, tudo na hora certa, tudo assim, cuidado, que você vai morrer de infarto. Porque a vida não é assim. Não é assim, né? E às vezes você fica descontente por uma coisa que... bobagem, não tem motivo. Não tem motivo. Então, primeiro passo, Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 4, eu acho maravilhoso o que ele coloca aqui, 4:18, ele vai dizer uma coisa, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aprenda a ser grato. Você quer aprender a viver contente? Aprenda a agradecer. Senhor, obrigado. Agradeça na saída, agradeça no meio, agradeça na chegada, agradeça antes, durante e depois. Segundo princípio que Paulo coloca aqui para nós, dependa da providência de Deus. Paulo vai dizer aqui no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso o quê? Cuidado. O qual também já tinha antes, mas vos faltava o quê? Oportunidade. Preste atenção. Seja uma pessoa dependente de Deus. Deus vai dar tudo que você o quê? Precisa, na hora certa, no momento certo, na quantidade certa. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que cuida de mim, Ele é o Deus que cuida de você. E não pode existir alterações na providência de Deus com respeito à fidelidade ao compromisso que Ele tem de cuidar de nós. Certo? Lembra da expressão que Jesus fala dos pássaros? Ele diz, não valeis vós muito mais? Se Deus cuida, não vai cuidar de vocês?
Então, não andeis ansiosos. Seja um dependente de Deus. Seja uma pessoa agradecida. Seja um dependente de Deus. Terceira coisa, separe o seu coração das coisas. Separe a sua satisfação interior das coisas que acontecem com você. Aí você diz, pastor, isso é o quê? É ser lunático? Não. É que às vezes o nosso coração só se satisfaz, só se alegra com coisas. Certo? Aliás, eu falei aqui do livro Ídolos do Coração. Quais são os ídolos do coração? Aquilo que o seu coração mais deseja. E às vezes, o grande desejo do seu coração é uma bolsa. E você muitas vezes está descontente da vida porque não tem aquela bolsa. Então, o seu coração está ligado o que? Às coisas. Às vezes, as pessoas que são fonte de descontentamento, tira essa pessoa da sua linha, tira essa pessoa do seu pensamento. Há um versículo que eu gosto muito, que está lá, em Hebreus. Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Vamos ler juntos? Hebreus 13, 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Há um versículo também, que está aí no capítulo 4, versículo 17, quando veio a oferta e ajuda, através de Epafrodito, daquela igreja para Paulo, Paulo diz assim, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu gosto muito porque todo mundo sabe quando alguém está encostando no outro por causa de interesse. É assim ou não é? Que a pessoa não está preocupada com você. Paulo está dizendo, eu não estou atrás do dinheiro de vocês. O que me motiva, né? O que eu procuro, não é o donativo. Quando vocês doam, o que acontece é que o vosso crédito lá no Banco Celestial é aumentado. Então, quanto mais abençoado você for, é isso que eu procuro fazer. É interessante. Eu estou há 23 anos aqui, em Pinheiros. Eu cheguei aqui também muito magrinho, durinho, né? Tinha gente também começando a vida. E o povo contribuiu, deu dízimo esses 20 e tantos anos. Ninguém ficou pobre. O povo só está abençoado, só está indo para frente. Certo? Porque o que interessa para nós, para mim como pastor, não é o que você dá. É que você tenha experiências com Deus, né, nessa área aí, que você cresça, que eu também tenho, né? Eu sou um pastor que eu tenho 2 filhos, 2 noras, todos estão na igreja, mulher na igreja, não tem nenhum filho revoltado, fumando maconha, não sei o quê. Tem pastor, não tem isso? Filho de pastor? Meu, graças a Deus. Então eu ando de joelho, agradecido. Porque também se não fosse assim, eu não sei se eu teria estrutura para fazer o trabalho que eu faço. Então, Deus vai cuidando da gente, vai protegendo a gente. E aí, meus amados irmãos, mais outro princípiozinho para a gente encerrar, né? Receba de Deus a força para o contentamento. Filipenses 4,13. O que diz aí? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo ele é usado só para, muitas vezes, positivamente, né? Mas tudo posso naquele. Eu vou passar por esse câncer, eu vou passar por essa doença, porque o Senhor vai o quê? Me fortalecer.
Então, tudo posse aí é a força que Deus dá para você. Ele opera na sua força, que é pequena, que é frágil, mas nele nós podemos enfrentar todas as situações. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine, que nós possamos ser alunos dedicados a Deus na escola do contentamento. Que a gente não falte às aulas, tá? Às vezes eu vivo uma situação de se eu faltei essa aula da paciência. Nesse dia eu faltei, né? Porque a gente vive situações, e é interessante, irmãos, que a vida cristã ela é real. A gente aprende, né, por experiência, no dia a dia, na luta. Não é teórico. Tá certo? Vamos orar, então? Vamos ficar de pé. Você que está nos assistindo aí também, está descontente? Vamos nos matricular na escola do contentamento. Vamos buscar isso, essa força em Deus. Senhor Deus, Tu sabes, ó Deus, o quanto o nosso coração é murmurador, é queixoso. E quantas vezes, ó Deus, nós ofendemos a Ti, nós ofendemos pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que nos amam, com queixumes, com ladainhas, com palavras, ó Deus, de descontentamento, de ingratidão. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa gerar o fruto do Espírito Santo com todos os seus desdobramentos na nossa vida, Senhor. Que o amor seja, de fato, a característica do nosso ser, Pai. Tira do nosso coração toda murmuração, toda tristeza, toda amargura, todo espírito, ó Deus, também, muitas vezes, de vingança, de ficar olhando para o passado, remoendo o passado. Pai, trabalha no nosso íntimo, Senhor. E que nós sejamos pessoas contentes, que nós possamos servir ao Senhor com alegria, que nós possamos ser fonte de alegria, de contentamento, de prazer para as pessoas que nos cercam, Senhor. Que quando nós chegarmos num ambiente, quando nós chegarmos na igreja, as pessoas se sintam felizes com a nossa presença. Pai, tira da nossa vida tudo aquilo que entristece o Senhor, entristece aqueles que estão ao nosso redor. Nós te pedimos humildemente, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre a família de Deus, hoje e sempre. Amém, Senhor.